Cinematório na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa cobertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 22 a 30 de janeiro de 2021. Este ano, com o diferencial de o evento ter sido totalmente online, devido às restrições necessárias para o combate à pandemia de Covid-19. Aqui nos nossos podcasts você pode ouvir entrevistas com os realizadores, além de um episódio especial com nossos comentários sobre os filmes que vimos durante a mostra. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts, além do nosso site cinematório.com.br. Neste episódio você vai conhecer o filme Kevin, um dos 7 longas-metragens exibidos em competição na Mostra Aurora. A produção mineira tem direção de Joana Oliveira, que também atua em frente à câmera, interpretando a si mesma durante uma viagem até Uganda, na África, onde ela visita uma grande amiga, a Kevin do título. As duas se conheceram enquanto estudavam na Alemanha 20 anos atrás. Nesse reencontro, elas conversam sobre suas experiências com trabalho, família, maternidade, entre outros assuntos. É um filme sobre as vivências e a amizade dessas duas mulheres. E algo muito interessante é que o filme é documental e também uma autoficção. Há muita naturalidade da presença da câmera que acompanha Joana durante sua visita a Kevin. Escute agora a entrevista que nós gravamos com ela por videoconferência e saiba mais sobre o processo de realização do filme, um dos nossos favoritos da Mostra de Tiradentes este ano. Hoje a gente recebe a Joana Oliveira, diretora do filme Kevin, mais um que está em competição na Mostra Aurora, na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Joana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. E, Joana, esse é seu segundo longa-metragem, né? Mas você vem desenvolvendo produções audiovisuais há bastante tempo, né? Inclusive tem uma produtora própria, no qual você é sócia, que é a Vaca Amarela Filmes. E eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa sua trajetória com o audiovisual. Eu comecei a trabalhar como técnica mesmo do audiovisual em 1999, logo depois que eu voltei da Alemanha, em que eu conheci a Kevin, né? Eu fui para a Alemanha, na verdade, nada a ver com audiovisual nem nada, eu fui para ser babá de uma menina, e aí eu fazia aula de alemão para estrangeiros e conheci a Kevin lá. Eu estudava comunicação, eu tranquei um ano e quis ver, né, como ia ser morar esse tempo num país tão diferente, até de língua mesmo, como a Alemanha, e tive a sorte de ter esse encontro de vida lá, né, com a Kevin. E eu estava meio sem saber com o que eu queria trabalhar, né, a carreira que eu estava cursando era publicidade, e aí quando eu voltei, eu já consegui entender que eu queria mais era trabalhar com audiovisual, especificamente com cinema, assim. Que era um sonho, mas depois fui conseguindo dar os passos, né? Então, em 99, eu fiz meus primeiros estágios, mas também já era um estágio muito em que eu era assistente de direção mesmo. Entendi que era por aí que eu queria estar, né, na carreira como diretora, vendo outras pessoas dirigindo. Sempre gostei de cinema, sempre vi muita coisa. Na faculdade, todas as matérias que envolviam cinema, eu gostava. Então, tipo, sei lá, aula de política. Então, vamos colocar um filme para fazer um trabalho, sabe? Algo assim. Então, eu começo na carreira como profissional mesmo em 99, ainda não tendo formado na faculdade, mas já muito para frente, assim, faltando um ano para eu me formar. E aí eu começo a fazer assistência de direção especificamente. E aí
era, assim, Belo Horizonte era um mercado muito restrito, assim, para cinema. Eu trabalhava muito como assistente de direção de institucionais ou publicidade. E aí, esse diretor com quem eu trabalhava, ele me chamou para fazer, na época, um programa de televisão. E aquilo para mim foi uma loucura. Eu achei muito mais legal pegar um projeto longo, e era um programa de cunho educativo para a TV Futura, uma das primeiras séries, assim, eu acho, de ficção mesmo, assim, sei lá, nos anos, isso foi, acho que 2000, não tinha série sendo filmada em Belo Horizonte de ficção, muito pouca coisa. Tinha TV Escola, algumas coisas da Rede Minas, e aí eu entendi que eu queria estar por ali. Nessa mesma época, a Clarissa Tampolina, que era mais ou menos contemporânea minha, da faculdade, mas ela era da UFMG, eu era da PUC, ela me chamou para fazer continuidade num curta-metragem. Eu nem acreditava que eu ia entrar num set de cinema, nem acreditava que eu ia trabalhar com película, né? A continuidade, ela era muito importante por vários motivos, mas também para controlar a quantidade de filme que tinha nos rolos de 16mm. Todas essas produções filmadas em película, elas tinham que controlar muito tanto que se filmava, porque a revelação era muito cara. Então, eu entrei nesse set e falei, caramba, é isso, é contar uma história sem ter um cliente por trás. E aí eu queria estudar cinema. Durante a faculdade, eu gostava muito de videoarte também. Eu fiz uma primeira videoarte. A gente filmou com colegas no final de 2000, e aí em janeiro de 2001 essa videoarte foi selecionada para a Mostra de Cinema de Tiradentes, que era uma categoria vídeo. Sim. Na época que tinha separação entre cinema e vídeo. Então a primeira vez que eu tive um trabalho selecionado para a Mostra de Cinema de Tiradentes foi em 2001, e é muito emocionante eu estar de volta com um primeiro longa selecionado para a Mostra de Tiradentes em 2021, assim, 20 anos depois. Esse meu filme, Kevin, é o meu segundo longa-metragem. Eu fiz um primeiro longa-metragem chamado Morada, que não passou na Mostra de Cinema de Tiradentes, assim, mas era meio um sonho para mim ir para a Aurora, porque eu acompanho esse festival desde 99. Eu fico falando 99, eu fico pensando, meu Deus, em 99 eu fui a primeira vez para a Mostra de Cinema de Tiradentes. Depois eu fui, né, ser babá dessa menina na Alemanha, conheci a Kevin, vivi tanta coisa ali. Depois a minha primeira experiência profissional, quando eu volto ao Brasil dentro, né, desse mercado audiovisual, foi em 99 também. É engraçado falar como assistente de direção da TV Ponto Frio, gente. Mas desde então, depois eu fui estudar cinema na Escola de Cinema de Cuba, né? Consegui passar na prova, tive bolsa, foi uma experiência incrível. Depois essa escola me mandou no intercâmbio com a Alemanha, então eu voltei para a Alemanha em 2005, eu reencontrei a Kevin, né? Mas com esse buraco aí entre 99 e 2005, a gente só se escrevendo por carta ou e-mail, assim, muito antes de pensar em redes sociais, assim. E a gente foi mantendo essa amizade. Mas olhando aí para trás, desde 99, né, nesses anos todos de carreira, eu já fiz muita coisa. Continuidade, roteiro, né, já roteirizei para a série de televisão de ficção grande em São Paulo, já roteirizei para a série de documentário pequena, fui contratada pela TV Brasil e pela Rede Minas em momentos diferentes, mas como diretora de programas. Trabalhei em curtas-metragens dos mais diversos, tanto meus, né, eu roteirizando e dirigindo, quanto de pessoas conhecidas, como assistente de direção, como colaboradora no roteiro. Trabalho também como diretora assistente, que é um outro cargo, que é um cargo mais criativo, porque assistência de direção é tipo uma gerente de set, a diretora assistente é uma coisa que discute mais, que se discute mais como filmar, né? Como
são as decisões estéticas. É isso, assim, sempre circulando entre roteiro e direção, e sou professora. Sou professora há muito tempo, já fui professora. Toda vez que eu me mudava de cidade, eu arrumava um jeito de dar aula, porque eu acho que pensar sobre o cinema, né, tentar fazer também com que mais mulheres encarem as carreiras técnicas do cinema é também um grande objetivo meu, desconstruir também esse lugar racista do cinema, em que são pessoas brancas que fazem filmes assim, ou heteronormativas. Eu acho que está muito na minha vontade, assim, tentar ajudar a fazer uma história diferente aí para o cinema brasileiro nessas novas gerações que chegam. Perfeito, assim, essa experiência, né, é muito importante, assim, para você também ter esse domínio, né, de tantos processos ali que o cinema envolve, né? E como é que tá sendo estrear o filme online? A gente comentou um pouquinho em off, né? Mas eu queria saber agora de você, assim, como tá sendo essa estreia em um formato que, né, é tão diferente, assim, do que a gente estava acostumado, né? Até chegar essa pandemia e embaralhar tudo. Ainda mais que seria justamente a sua estreia na Aurora, né? Em Tiradentes, né? Deixa eu só completar uma coisa da outra pergunta para eu não me esquecer. Em Minas Gerais, né? Quando eu volto de morar no Rio entre 2012 e 2013, eu me associo a Cristina Maura, que é diretora de fotografia do filme, e ao Gustavo Fioravanti, que é o meu marido, técnico de som, personagem do filme, na Vaca Amarela Filmes, né? Foram 8 anos aí juntos. Nesse processo, a gente também resolveu terminar a sociedade porque a gente entendeu que a gente tinha objetivos diferentes enquanto sócios, mas a gente continua trabalhando juntos. Eu abri uma outra produtora, a minha produtora se chama Bucaia Filmes, que na verdade é uma produtora que eu abri só para poder fazer só os meus projetos pessoais, assim, autorais, porque é isso, né? Não dá para eu conseguir, eu acho, deslanchar os meus projetos sendo produtora de outras pessoas, porque eu também sou produtora, né? E eu acho que focar nos meus projetos pessoais dentro de uma casa produtora era o meu objetivo mesmo. Aí, voltando, agora falando sobre a história do filme. Então, feliz demais de estar na Mostra Aurora, gente. Vocês não têm noção. Legal. O formato online, eu não sei exatamente, né, como vai ser essa recepção do público, né, tendo um filme lá na Mostra Tiradentes online. Eu não sei, né, como o público está reagindo muito, a não ser por mensagens que eu recebo pessoais. O filme, ele não tem uma estreia em um festival como é lá em Tiradentes, que é uma exibição, e aí você tem que correr para ir atrás de um ingresso para conseguir entrar. Então, assim, o filme está no ar, né? Então, desde ontem à noite, às 20 horas, até quinta-feira à noite, ele estará disponível. Eu não tenho ideia o que isso pode gerar de acesso. Ou pode ser um fracasso também, ninguém assistir. Eu não tenho ideia, é um mistério, assim, uma situação que eu nunca imaginava passar, muito por ingenuidade também, né? Já tá todo mundo falando, né, desde a Netflix aí, que o streaming ia acontecer, mas assim, né, a gente pensa, eu acho que eu estudei cinema e eu construí uma carreira no cinema pensando muito na sala de cinema, e que essas coisas foram todas reconfiguradas agora durante a pandemia. Então, assim, eu não sei muito falar, né, qual que é a reação do público. É muito diferente do que está na sala de cinema, que as pessoas vão, né, já aconteceu isso várias vezes, vão levantando e saindo, você fala, não curtiram, ou batem muitas palmas, né? O lançamento do meu outro longa-metragem, O Morada, foi num festival em Portugal. Então, assim, com um público muito grande de pessoas da terceira idade, eu achei um barato aquilo,
na época, e as pessoas se envolveram muito porque a personagem era a minha avó, né, que era idosa também, eu acho que eles se viram na tela, então foi uma loucura, assim, achei aquilo um barato, e eu não tenho noção agora no meu segundo longa-metragem, né, qual que é a reação do público. Que tá tudo bem também, gente, eu tô lançando filme, isso é bom demais, assim, tô muito feliz, a melhor notícia desde março de 2020, então tá tudo ótimo. Diante da situação, né, realmente algo a ser celebrado, né, muito, assim, a realização do festival, né, lançar um filme, com certeza motivo de sobra para comemorar. E, Joana, queria agora um pouco de informação de bastidor e prévia ao que a gente vê no filme, né? Porque ali a gente acompanha muito da sua estadia ali durante aqueles dias com a Kevin, a conversa toda, a gente acompanha o cotidiano dela, mas a gente queria saber como é que foi a reação dela, a ideia de fazer o filme, né? Como que ela recebeu essa proposta. E queria que você falasse um pouquinho desse longo período de gestação do filme, né? Que parece que começou em 2013, não é isso? Isso. O filme fecha agora um ciclo exato de 8 anos, né? Desde a ideia inicial, da proposta para a Kevin, até virar público aqui no Brasil, né? O filme ele é geobloqueado, a estreia é só no Brasil. Sim, entendi. Então, desde o primeiro momento, a Kevin reagiu muito bem à ideia de filme. Eu acho que, na verdade, a reação dela tem muito a ver com me encontrar novamente, como também a primeira motivação que eu tive ao criar o filme, né? Sim. Assim, a última vez que a gente tinha se encontrado tinha sido em 2005, continuávamos muito amigas, então 2013, tá bom, como que eu faço para ver essa mina de novo? Vou inventar um projeto de filme e ver se me financiam. Mas eu acho que a motivação do filme vem muito da falta da amiga, né? É um filme que fala muito sobre querer estar com essa amiga de juventude na vida adulta e manter essa amizade por muitos anos. Então a Kevin ela recebeu a notícia com muita alegria. Na verdade, o que aconteceu foi que em 2013 eu estava preparando a minha festa de casamento, né, com meu companheiro, e aí eu queria muito que ela viesse ao Brasil, ela não podia vir. A Kevin morava na Alemanha ainda, eu fiquei só um tempo, ela fez uma vida na Alemanha, né, inclusive na época a primeira filha, não tinha condição dela vir. E então eu falei, cara, e se a gente fizer um filme em que ela vem pro Brasil pro meu casamento, né? E aí eu propus para ela super topou, escrevi um projeto muito, assim, pensando o filme como uma ficção, e o projeto demorou para ser financiado, e muitas coisas aconteceram aí no meio, e quando a Kevin mudou-se para a Uganda, a gente muda também o país da onde vai ser filmado, né? Mas ela, desde o início, aceitou muito bem. Quando a Luana Melgaço, que é a produtora do filme, né, junto comigo, ela se assoma ao projeto, 2014, eu vou para a Alemanha, mas durante um curto período de tempo, assim, 4, 5 dias, né, era o que a gente podia, né, o que a gente tinha condição na época. Fui com uma camerinha só para, tipo, filmar a Kevin, tentar que a Kevin tivesse consciência do que é que eu queria fazer com ela, porque às vezes ela pensava, não sei, eu fico pensando, né? Às vezes ela pensava assim, minha amiga quer me filmar, que fofo, vem cá. E os filmes têm uma proporção muito grande, eu queria conversar com ela olho no olho e tentar também ver se ela, como ela se sentiria com uma câmera. E tudo deu super certo, assim, a Kevin, cara, ela é muito gênia em tudo. Então eu tinha certeza que ela seria uma boa personagem, né? Mas isso, como que eu vou provar para os outros que a Kevin seria uma boa personagem, que a nossa relação poderia ser financiada, vamos dizer assim, né? Ainda mais num mundo muito machista em que os projetos de filmes são sempre vistos por um viés muito masculino. A gente estava falando de uma amizade entre mulheres com
com dramas muito cotidianos, diríamos assim, né? E o filme sempre foi sobre isso, assim. E aí a Kevin, assim, ela sempre teve consciência, eu trabalhei essa consciência com ela o tempo todo, ela sempre foi receptiva, a gente sempre discutiu sobre todos os temas que iam perpassar o filme, mesmo quando ele era no Brasil, na Alemanha, os temas foram a mesma coisa, né? Como enfrentar a vida adulta, como enfrentar temas como a vida das mulheres na sociedade, o racismo, também a maternidade, trabalhar e ter uma vida doméstica com todas as pressões. E depois o filme muda de país e as questões também mudam um pouco, mas dentro de temas, né, relação pai-filho, estão todos ali. E aí você pediu para eu falar de bastidores também? Não, era mais ou menos isso mesmo. E só complementando ainda antes de passar para a próxima questão, o período em que você esteve ali na casa da Kevin foi em que ano que vocês filmaram lá? Gente, os filmes enganam as pessoas. Porque a gente usa de uma linguagem muito documental, mas um filme ele é uma auto-mise-en-scène, ele é uma história muito biográfica que é também uma autoficção. Então a gente está contando da história da personagem Joana, né, que faz essa viagem para Uganda. Uhum. Sim, e é um filme, né, sobre isso, um momento específico da vida dessa personagem, mas eu e Kevin, né, como personagens, e eu como diretor, eu trato essa viagem de forma manipulada. Acho que está muito claro, quando vocês assistem o filme, que existe uma tentativa de quarta parede, de que tenha beba na ficção ali também. E aí o filme, ele aconteceu, ele foi filmado em 2 momentos diferentes, um em 2017 e outro em 2019. Assim. A gente monta ele como se fosse um só respiro, mas ele é filmado em 2 momentos diferentes, assim, e existiu também uma vontade muito grande da produção, de um entendimento mesmo das nossas imagens de como isso ia ser montado narrativamente, mas também enquanto nós mesmos, pessoas que, né, passam um tempo, a gente envelhece, como a gente ia conseguir ser retratada de forma que não se visse essa diferença. E pela sua pergunta, eu acho que você não sacou! Não. Muito legal. Não, muito exatamente legal. Isso, assim. Inclusive, nas nossas próximas perguntas era sobre isso, né, que a gente queria discutir, assim. Sim. Exatamente esse desafio de estar fazendo algo que é, né, em parte documental, mas também que tem essa autoficção ali, você ao mesmo tempo dirigindo e atuando, uma atuação que é de você mesma, assim. Então é difícil chegar nesse ponto, assim, durante a realização do filme, tem aqueles momentos de tensão em que você simplesmente, sabe, não consegue resolver, mas aí a gente queria saber um pouco sobre isso, porque é muito interessante. A sensação que a gente vê o filme é que você, né, tá vendo algo que é real, mas que ao mesmo tempo também é como um filme de ficção total, assim. A câmera ela é muito naturalizada, né, tem essa liberdade da encenação, do roteiro, então assim, é muito fluido, essa coisa se mistura muito bem. E aí eu acredito que essas dificuldades todas, a gente acaba, sabe, ficando muito instigado em saber um pouco de como que isso é resolvido, assim, na realização. Eu não tinha certeza que seria resolvido, né? Acho que os filmes autorais, eles são apostas, assim, e nesse sentido eu sou muito grata à minha equipe de ter apostado comigo, porque a gente não tinha certeza que essas coisas iam funcionar. Eu já estive na frente das telas algumas vezes, mas como uma entrevistadora, um registro completamente diferente. Assim, a minha vontade de fazer o filme era
de trazer uma sensação de intimidade entre duas amigas muito grande. E por isso que a gente escolheu também contar essa história um pouco como se a câmera estivesse ali meio de testemunha de algo que era meio secreto, é uma conversa íntima, mas tudo isso foi buscado esteticamente. Também sempre comigo com muitas dessas conversas são repetições de cena, tá? Não acreditem que o filme é um documentário puro, ele não é mesmo. A gente trabalhou muito cada cena, o que ia se falar, se revelar cada cena, e ele é muito autobiográfico, e tem momentos realmente documentários, mas ele é manipulado, assim, para a gente ter essa sensação de um espectador oculto. Para mim foi terrível, assim, como diretora. Eu não me treinei para estar em frente às câmeras nesse registro de personagem, né? Mas eu me desafiei, então eu tive que me preparar bastante. A Kevin, como eu já conheço muito de atores não profissionais, de pessoas mesmo, eu tinha certeza que a Kevin ia lidar muito bem com as minhas direções. Eu tinha certeza que eu acho a Kevin genial, então eu tinha certeza que ia dar certo. Mas a minha apresentação em frente à câmera eu tinha muita dúvida. Então a gente queria também tratar a personagem da Joana como essa personagem fragilizada, né, num momento muito difícil da vida, em que vai atrás dessa sua amiga como um respiro, como uma tentativa de buscar algo de juventude ali, que não tem, né? A vida adulta... Gente, a vida adulta é horrível. Era tão bom ser jovem. Não tem pra onde fugir. Você procura uma amiga de juventude para tentar ter esse sentimento novamente, mas é muito difícil, porque a vida adulta vem e te dá um tapa na cara, assim. E como traduzir tudo isso em sons, imagens e em atuação? Então, eu tive que me trabalhar muito, além de tudo falando inglês, né? Porque não é a minha língua materna, tinha muito tempo que eu estava afastada de falar muito inglês, assim. A Kevin, no cotidiano dela, ela fala 5 línguas diferentes. Isso que eu falei, a Kevin é uma gênia, eu não sou, né? E é uma realidade africana também, isso é muito legal, porque foi o colonizador que dividiu a África em países, né? Então, quando você está na Uganda, você vê que as pessoas de diferentes etnias, diferentes tribos, elas falam entre elas línguas diferentes, assim. E aí tem, sei lá, especificamente onde a gente estava, no Uganda, era uma língua que se conversavam entre eles, mas a Kevin fala com os pais dela em éteso, mas aí tem também Swahili, que é tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, e ela, a língua materna dela, apesar de tudo, é inglês, porque ela estava no meio de tudo, e aí o inglês e o éteso foram as duas línguas, mas a língua materna dela é inglês, e depois ela foi morar durante 20 anos na Alemanha. Tem filhos alemães, então ela quer manter o alemão dos filhos, então ela conversa com os filhos em alemão. Então, eu queria trazer toda essa diversidade, né, para o filme, assim, eu achava importante, e eu sabia que eu só ia conseguir chegar em todos esses lugares se fosse eu que estivesse na frente de câmera com a Kevin, né, eu me expor para ela se sentir à vontade suficiente também para ela se expor, mas assim, é muito difícil esse controle que a direção tem de querer estar atrás das câmeras e querer entender exatamente o que está acontecendo ali, né? E eu tinha que tentar me desligar o máximo possível da equipe para concentrar na Kevin, porque eu estava ali como uma personagem meio atriz, assim, então foi realmente muito desafiador para mim. Foi muito difícil para mim, vocês não têm noção, gente, eu não sou, aquilo não é o meu natural. E, Joana, queria que você falasse agora sobre o roteiro, né, porque você assina junto com a Laura, e a gente vê nos créditos que também você teve a colaboração da Tatiana Carvalho Costa e consultoria
de várias pessoas, inclusive da Gabriela Amaral Almeida, que é uma cineasta que a gente admira muito também, a Francine Barbosa, né? Então, eu queria que você falasse da importância dessa colaboração para chegar nesse roteiro que foi filmado, assim, né? Que você chegou para poder realizar o filme, né? Essa versão final, vamos dizer assim. O processo da linha narrativa do filme ele foi muito construído, assim, né, de onde a gente queria chegar. A primeira versão do filme que a gente nunca fez, que era Kevin vindo para o Brasil, eu a construí com outro roteirista que chama André Novaes Oliveira, mas depois ele saiu do projeto, né, ele foi filmar as coisas dele, e eu porque eu mudei o projeto completamente, fui para Uganda e roteirizei sozinha, assim, essa primeira etapa. Quando eu volto para o Brasil dessa primeira etapa, né, com a minha equipe em 2017, a gente tenta entender se o que a gente tem funciona ou não. A gente tinha um orçamento muito pequeno, não dava para filmar o filme todo, assim, a gente entendia que a gente precisava de mais tempo até para essas ideias amadurecerem mais, era um filme sobre maturidade, não dá para fazer escolhas irresponsáveis, e aí houve montagem do filme entre 2017 e 2019, para quando a gente retoma a filmagem, a gente retoma já para o filme estar muito bem entendido dentro do que a gente queria chegar como objetivos. Então, essas assessorias de roteiro são muito para tentar entender se a gente estava chegando no lugar que eu queria, assim, de valorizar essa amizade, de contar uma história que fosse interessante entre mulheres. Fazia muito sentido para mim ter assessoras mulheres, né? E aí, né, o filme ele tem muito dessas assessorias entre 2017 e 2019, antes da gente voltar para a África. Quando a gente consegue o financiamento, em que há o desembolso do dinheiro mesmo real para a gente conseguir terminar o filme, aí eu chamo a Laura Barilli e a Tatiana. Tatiana Carvalho Costa, ela serve também como... porque ela está como colaboração no roteiro, né? Na verdade, eu a chamei no início como assistente de direção e como assessora para a gente discutir questões raciais, assim, como abordar o racismo nesse filme em que seja forte, mas que não é... A gente não está falando do Brasil, né? A gente está falando de uma experiência de uma mulher africana, é um outro registro, assim. Sim. E as discussões com a Tatiana, Laura e eu, a Tatiana fala, eu não sou roteirista, mas elas entravam na narração do filme, assim, ela foi também comigo para Uganda filmar. Então, todas essas assessorias, elas montaram o filme dentro dessa ideia narrativa do que é defender uma ideia. As pessoas pensam em roteiro de uma forma muito errada, elas acham que roteiro é aprender a usar, sei lá, um programa de edição de roteiro e escrever uns diálogos. Eu sou professora de roteiro e eu vejo que muitas vezes eu recebo, diálogos, como se isso fosse o pensamento narrativo, não é, né? E também a presença da Clarissa Campolina, que é uma montadora incrível, que tem muita também noção, né, do que é que o filme quer defender, assim. Mesmo nas lacunas que o filme tem, as lacunas de informações, elas são feitas, né, de propósito. Não tem jeito da gente explicar uma relação de amizade em 1 hora e pouco. Então, isso é proposital para as pessoas sentirem isso. E foi construído, foi muito discutido, assim. Acho que cada cena do filme foi muito discutida. E tem várias cenas que são refilmagens, assim, né? A própria cena do rafting, ela foi filmada em 2017, a gente não chegou onde a gente queria, a gente refilma em 2019, e assim com outras cenas também. Nossa, que nossa, maravilhosa essa cena, e a montagem que se faz ali. Eu também sou fã da Campolina. E assim, eu fiquei pensando muito na força feminista desse filme, a força feminista interseccional mesmo,
porque além dessa amizade que é muito bonita e que, sabe, me faz até querer conversar com as minhas amigas da juventude, querer encontrar com elas, assim. O filme me passou essa sensação, sabe, de querer esse encontro pra mim também, né, e ter o protagonismo feminino, que você já comentou, né, como que isso ainda é algo a se buscar, a se afirmar. O filme joga luz a uma coisa muito bonita da união, assim, de uma cocriação possível pelo afeto. Eu acho isso muito, muito massa, muito revolucionário, que é essa coisa da convivência, né, dos gestos cotidianos, essa coisa do doméstico, do que é, né, dia a dia mesmo, assim. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre se a gente pode dizer que essa narrativa e essas imagens, elas estão, sim, evidenciando essa diferença, né, entre as mulheres, esse multiculturalismo também, porque eu acho que o filme é atravessado por essas tantas línguas que você comentou, por essas várias nações ali, né, por mais que esteja ambientado na Uganda, mas a gente vê também, né, a questão do Brasil, da Alemanha, enfim, é muito multicultural. Como que o filme, ele, de certa forma, está lidando com essas tensões, né, com essas diferenças, mas a gente pode dizer que ele está afirmando e está apontando para a potência mesmo de andar junto, sabe? De criar isso, de criar essa união, de fazer dessa amizade uma força que é também política. Eu não consigo me expressar melhor do que você falou aí agora. Porque tudo isso foi muito buscado, assim, sabe? É um filme feminista, é um filme que coloca as mulheres em posição de cabeças de equipe, mas é um filme também que convida homens a tentar, que são colaboradores do filme, a tentar entender o que é a ideia de cinema de uma forma diferente. É um filme, né, que fala sobre a amizade entre mulheres, que é super difícil de ver na história do cinema. É um filme que fala das diferenças raciais, é um filme em que tenta mostrar também, né, na parte do Brasil, que há diferenças ali, né, raciais dentro dentro do que é a sociedade brasileira, mas de uma forma muito sutil, assim, porque é isso, não dá para explicar, né, como eu falei, tudo, toda a complexidade do mundo em um filme, né, que é rápido, assim, e a intenção principal era falar da amizade entre mulheres, do respeito à diferença. Eu acho que isso é muito importante no filme, saber ouvir, digo, né, uma amiga, em que não existe resposta fácil para a vida adulta, não existe resposta, assim, em como lidar com a finitude da vida, né, que eu não sou perfeita enquanto amiga, ela também não, assim, no sentido também, ela não é uma mãe que se acha perfeita, a gente tem problemas com pais e mães, e temos, né, questões com a maternidade. Eu acho que tudo isso foi uma busca no filme. Acho que um projeto muito longo, com muitas camadas, que eu fico muito feliz de ter ouvido o seu depoimento, porque, né, era mais ou menos isso que a gente queria chegar. Se 10% das pessoas sentiram isso, assim, e um respeito com o outro também, né, um respeito com o estrangeiro, um respeito com o país da outra pessoa. Muita gente vai para um outro país e fica achando que pode filmar e dar conta e explicar uma outra sociedade. Não, gente, não consegue explicar nem o Brasil, pelo amor de Deus. Então, eu acho que se algumas pessoas sentiram tudo isso aí que você falou, eu já posso morrer, assim, já deu na Terra. Não, você tem que fazer mais filmes pra gente. Aí é que você se engana. Ai. Muito bom. Não, tem uma cena que eu acho ótima, assim, que é aquela que você tá na loja, que você vai derrubando as coisas, esbarrando nas coisas. É isso, assim, essa cena olha, você tá esperando um filme sobre turista? Não é.
Você está esperando, né, um filme em que eu vá explicar alguma coisa da sociedade? Não, não é. Eu estou perdida ali, né? E também eu acho que a coisa de ser branca, assim, me faz querer construir. Foi uma coisa que foi construída mesmo, um personagem mais fragilizado ainda, que sai um pouco da zona de conforto. E quem conhece o Brasil sabe, né, o tanto que existe essa zona de conforto para brasileiras e brasileiros brancos, e ali e falar, olha, é isso, eu não estou confortável dentro de mim, não estou confortável nem em nada, assim, com os meus sentimentos, com a cor da minha pele, assim, essa intenção que a gente tenta criar com a personagem da Joana. Massa. Muito bom. Então, Joana, a gente já vai chegando ao final da nossa conversa e temos mais algumas perguntinhas. Queria que você falasse um pouco dessa maturidade que o cinema feito em Minas alcançou, né, nos últimos anos. Como é que tem sido trabalhar nesse cenário que você ajudou a erguer, né, trabalhando aí nos bastidores, como realizadora, como produtora, né, enfim. Como é que você tem visto esse cenário, ainda mais agora, né, que a gente está vivendo? Não só a situação da pandemia, mas já aí, né, não dá nem para dizer uma política cultural, mas é uma não política, né, um abandono do nosso setor, né, pelas pessoas que deveriam, enfim, estar incentivando, né, como vinha sendo feito antes, enfim. É muito difícil construir uma maturidade de um setor, né, um setor artístico, sem políticas públicas, assim. E eu acho que o cinema, ele já tinha criado muitos instrumentos para funcionar até como independente, né, dentro do que é o Fundo Setorial da Ancine, dentro do que é uma política para o audiovisual, dentro de uma política de fortalecimento de tudo da cadeia, né, desde estudantes até a etapa de roteiro, até a etapa final de finalização, até intercâmbios culturais. Eu acho que a gente estava num momento impressionante, assim. Eu não acho que isso acontece porque, Minas Gerais, que gênios. Não, isso é resultado de política pública. E, principalmente, uma política pública mais contundente da Ancine, né? A gente, em Minas Gerais, a gente tem políticas públicas vindo do Estado, no caso de Belo Horizonte, da Prefeitura, que são instáveis, né? Então, como que você consegue fazer um projeto se você não sabe como você pode financiar? E no caso do Kevin, só para vocês saberem, o dinheiro da parte do fundo setorial que foi usado é um dinheiro de um fundo dos próprios impostos que os realizadores pagam, né? Do Codecine, por exemplo. Então, esse dinheiro é tipo um dinheiro emprestado que a gente pega desse fundo para depois devolver. Assim, já são políticas que, né, indústrias cinematográficas grandes, como a da França, e até a americana, o cinema independente americano é todo feito assim. Quem não é feito assim é Bollywood e Hollywood. O resto é feito assim, né? No Canadá, na Alemanha, na Argentina. Então, essa maturidade, ela não chega à toa, assim, né? Mas eu não sei o que vai acontecer. A desconstrução das políticas públicas em geral no Brasil vem sendo feitas, né, há 3 anos, mais ou menos. O esvaziamento da Ancine veio mais forte no último 1 ano e meio, mas desde do início do novo governo federal tem uma vontade de desconstrução mesmo da política cultural. Fala muito de um país isso, né? E aí, quando desconstrói essa maturidade, o que acontece? Uma próxima geração tem que começar lá do início. Então, assim, né, países em que tem uma política de fortalecimento de setores culturais de Estado e não de governo, que era o que vinha acontecendo com a Ancine, né? A Ancine, ela é criada no governo Fernando Henrique e teve um fortalecimento muito grande durante, né, o governo Lula, mas principalmente por causa
né, do Gilberto Gil como ministro da Cultura, do Juca. Eu não sei, assim, atingir essa maturidade não é fácil. E, gente, defender a cultura de um país é defender o nosso ponto de vista, né? Não é só... Porque muitas pessoas falam assim, é um negócio. Não é um negócio, é defender o ponto de vista de brasileiros e brasileiras no mundo, assim. É falar do seu país para o mundo, para o país existir. A gente existe quando a gente tem voz, senão... o que é o Brasil? O lugar da onde sai a soja? Ou que planta... Né, o que tem... Claro, é tudo isso também, né? Mas, claro. E como a gente pensa? Muito bom. Muito bom, perfeito. A gente chegar ao final agora. Eu tô com vontade de perguntar várias coisas, mas a gente tem que finalizar, né? Que outro filme que você acha que dialoga muito, que dialoga diretamente com o seu, e que você recomendaria para os nossos ouvintes para poderem assistir? Não precisa ser da Mostra de Tiradentes, tá? Pode ser... Geral, assim, cinema geral. Uma sessão dupla com o Kevin. Isso. Nossa, gente, assim, eu acho que é a exaustão, assim, não consigo pensar, assim, muitos filmes que fizeram parte da pesquisa do Kevin, assim. Eu acho que é um filme que é bem legal de assistir, que fala sobre uma amizade entre mulheres, né, um olhar entre o brasileiro e o estrangeiro, feito em Belo Horizonte também, é a cidade onde envelheço. Sim. É um projeto que não discute essa interracialidade, mas eu acho que tem a ver, assim, se perguntar, né, um filme sobre a maturidade do cinema mineiro, eu acho que ali tem uma pérola. Muito bom. Ótimo. Né? Gostamos muito também do Adoro. filme da Marília. Eu quero falar mais uma coisa. Um outro filme que eu acho que também vem dessa maturidade do cinema mineiro e que fala, né, de como uma mulher pensa o mundo é o Temporada, do André Novaes Oliveira. Tem várias coisas que eu reconheço ali. Inclusive, uma parte do filme fala um pouco sobre a perda de uma gravidez, né? E esse luto de uma gravidez que passou por um aborto espontâneo, assim, que é um tema que é tão tabu na sociedade. As mulheres são muito cobradas de engravidarem, de terem filhos, muito julgadas se resolvem não seguir com uma gravidez indesejada, mas não se fala muito dessa perda de uma gravidez desejada, que é um luto. É verdade, isso no filme é maravilhoso, assim, né? Porque você sente esse lugar dessa mulher ali, o quanto que ela se cobra também, né? Essa coisa da culpa... Enfim, ao mesmo tempo também vendo, né, uma outra experiência de maternidade, que é a da Kevin. Então isso é muito enriquecedor. Muito bom. Ok, Joana, muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom falar com você, conhecer mais um pouco do seu processo, como que Kevin foi feito. A gente deseja sucesso aí com a carreira do filme, que ele possa ser visto por muitas pessoas e tomara aí que a pandemia indo embora, quem sabe, né, um lançamento nos cinemas, né, para todo mundo ver, sem ser online, né, sem ser no streaming, ver numa sala de cinema. Gente, a pandemia vai embora, vai acabar. Vai embora. Vai. Eu não tenho dúvida nenhuma, a gente só tem que ser paciente e pensar, né, nas pessoas que estão sofrendo as consequências da propagação da Covid-19, mas é só ter calma. Assim, gente, nessa vida, uma coisa que eu aprendi é que as coisas passam. Perfeito, eu também penso como você. Agradeço muito a vocês aí o tempo, o interesse de perguntar sobre o filme, de saber, né, como foi feita essa produção. Agradeço mesmo. Valeu. Obrigado. E um beijo para Kevin, que eu também fiquei apaixonada por ela. Não, um monte de mensagem que eu recebo. Quero ser melhor amiga da Kevin também, como eu faço? Vai ter que dividir sua amiga agora. Não, gente, amigas são para ser divididas.
Só que né, uma amizade é um encontro aí de almas, a gente tem que valorizar, né, as amizades que a gente tem. Então faça isso, querido. Vai lá ligar para suas amigas, você falou que queria. Sim. Ligar para suas amigas, valorizem aí essas, assim, que é quem caminha junto, né, com a gente. Com certeza. Massa. Então, um beijo. Um abraço. Até a próxima. Beijo, até mais, gente. Obrigada. E essa foi a nossa entrevista com a diretora e roteirista Joana Oliveira sobre o filme Kevin, um dos destaques da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando cinematório.com.br. O Cinematório está nas principais redes sociais, Instagram, Twitter e o Facebook, e também no YouTube. Siga a gente para ficar por dentro de todas as novidades sobre as mostras e festivais de cinema que acontecem pelo país. Para nos mandar um e-mail é só escrever para contato@cinematório.com.br. Tchau, gente, um beijo e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.